Nesse curso de finais, vamos abordar de forma prática os finais mais importantes do xadrez, usando a metodologia dos livros, seguindo por todos os finais importantes, mas com conselhos bem práticos, evitando só teoria pesada e crua, dando exemplos do que ocorre na partida e de como raciocinar durante a partida. Será uma série de 10 vídeos, sendo que a primeira já está gravada e à venda, que é os mates elementares, que são os finais sem peões. Também já está à venda os finais de reis e peões. Em seguida, faremos cavalos e peões, que vai ser o terceiro da série. Bispos e peões, o quarto. O quinto, bispo contra cavalo. O sexto, torre contra uma peça ligeira, torre contra cavalo ou torre contra bispo. O sétimo, finais de torres. O oitavo, torre peça ligeira contra uma torre, torre bispo contra torre ou torre cavalo contra torre. O nono, finais de dama e peões. E o décimo, finais prático, estratégia prática dos finais em geral, com as peças misturadas um pouco antes de simplificar. Os finais são uma parte muito importante da teoria de xadrez. Por exemplo, qual final que é favorável de entrar se você precisar simplificar no meio jogo nessa posição? 2 peões contra 1 na ala da dama e igualdade no resto. É melhor você inverter para um final de torres, de bispos de cores opostas, de bispos de cores iguais, de bispo contra cavalo. Qual seria o melhor final para jogar desses que foram apontados aí? Um jogador forte imediatamente falaria qual que ele desejaria entrar e seria o mais simples para vencer. Muitos jogadores não têm a mínima ideia do que fazer isso. Então, na análise do meio jogo, muitas vezes isso é extremamente importante. Isso pode vir até da abertura. Por exemplo, depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6. Entramos na abertura espanhola, a famosa Ruy Lopes. A variante das trocas segue com bispo toma cavalo, peão de D toma bispo. Uma das linhas é D4, E toma D4, dama toma D4, dama toma dama, cavalo toma dama. As brancas têm maioria na ala do rei e as pretas têm que defender uma posição de final muito difícil. A compensação delas normalmente está no par de bispos. Mas o que as brancas devem manter de peça no tabuleiro? O que ela deve trocar? Vai influenciar muito nesse final. O que é melhor? Trocar todas as peças? Manter uma torre e um cavalo, uma torre e um bispo? São decisões práticas para o final. O final também é muito emocionante. Nessa posição aí, por exemplo, jogada pelo Emanuel Lasker contra Lohmann, o Emanuel Lasker com as pretas parece que está irremediavelmente perdido. As brancas estão promovendo o peão em um lance. A parte tática em final é impressionante. Para o vídeo e tenta achar como que as pretas podem escapar dessa eminente derrota. O Lasker jogou torre C4 cheque e depois de rei
H5, o fantástico torre H4 cheque. Se tirar o rei, ele vai tomar o peão. E se tomar a torre, G5, cheque, rei toma G5, rei G7, escapou brilhantemente de uma posição aparentemente perdida. Até jogadores muito fortes, às vezes, têm problemas de manusear o final, por causa do tempo, do cansaço. Por exemplo, a explicação para o Kramnik não ter endurecido, até empatado esse final aí com Magnus Carlsen de brancas e Kramnik de pretas no tal Memorial 2013, é que ele estava cansado de a final de partida e propôs a troca de torre F6, que Magnus Carlsen imediatamente aceitou. Torre toma F6, rei toma F6, rei F4, e as brancas estão completamente ganhas. Vão atacar o peão de D, capturar esse peão e ficar com 2 peões a mais. Um final muito simples de ganhar de bispo de cores iguais. Depois de D2, rei E3, rei E5, G3, mais uma das técnicas que a gente vai explicar, não deixando o rei a ser ativado aqui. Por exemplo, se em vez de G3 ele joga rei D2, rei tomou o peão de D2, rei F4, e agora vai empatar. Exemplo, se rei E1, rei G3, rei F1, bispo E4, e basta manter o bispo na grande diagonal, que é empate claro. Ou, se em vez de rei E1 ele joga G4, bispo E4, H4, bispo F5, exclama. Se peão toma F5, rei toma F5, e o peão de torre não ganha com o bispo de cor errada. O bispo tem que ser de cor da casa de promoção, quando é o caso de peão da torre. E se G5, né, em vez de tomar o bispo, rei G3, está ameaçando comer o peão de H4, se avança o peão, rei F4, se avança o peão, rei G5, está ameaçando sacrificar aqui, avança mais uma vez, bispo E6, e agora não tem como evoluir dessa posição, que ele vai capturar o peão, um peão forçadamente, né? Por exemplo, o de G7. Exemplo, rei E3, rei H6, e captura o peão. Qualquer coisa, né? Por exemplo, bispo C2 também, rei H6. Se bispo F5 para desviar o bispo e promover, claro, as pretas tomam o peão. Então, depois do G3 do Magnus Carlsen, para não deixar isso ocorrer, os peões brancos serem capturados, bispo F5, H4, bispo E6, rei toma D2, rei E4, rei E2, bispo G4 cheque, rei E1, bispo E6, rei F2. A partida foi vencida pelas brancas, que agora estão no final claramente ganho, com 2 peões a mais. Nessa partida aí, Larsen e Grigorić jogam as pretas. Larsen com as brancas, Grigorić com as pretas, em Linares, 1981. O que vai dar nessa posição? Empate? Vitória das brancas ou vitória das pretas? Dá uma paradinha no vídeo, pense qual será o resultado. Bem jogada, a posição seria empate, com cavalo A6 e, se rei D5, rei G6,
rei C6, cavalo toma B4, cheque, bispo toma B4, rei F5, bispo D2, B4, o bispo vai ter que sair daqui alguma hora para impedir a promoção do peão, e as brancas vão perder seu último peão, única forma de vencer essa posição. E no caso de F5, em vez de avançar o rei para D5, rei E7, rei D5, rei D7, bispo C3 atacando o peão, cavalo C7, cheque, rei C5, cavalo E8, rei toma B5, e mais um golpe tático no final aí, cavalo D6, cheque, rei A6, cavalo toma F5, empata, porque basta as pretas sacrificarem o cavalo no peão de B5, né? Por exemplo, B5, cavalo D6, B6, rei C8, bispo toma F6, cavalo B7, e esse peão nunca vai passar daqui, né? Então, alguma hora as pretas vão simplesmente sacrificar no peão, empatando. Mas na partida, o grande Grigorite jogou rei E6, que perde. Depois de rei C5, rei D7, bispo C1. Agora as pretas estão em Zugis. Se ela mexer com o cavalo, perde o peão. E se jogar rei, mover o rei para qualquer lugar, rei E6, por exemplo, rei C6 ataca o cavalo, cavalo E8, rei toma B5, e as brancas estão ganhas por causa do peão passado. Seguiu na partida rei D5, rei A5, cavalo D6, B5, F5, rei A6, cavalo E8, B6, rei C6, bispo A3, e as brancas venceram, já que não há como impedir o avanço do peão, que as pretas agora têm que tirar o rei de perto ou mover o cavalo para o outro lado.